Nesta edição, o tema do programa TV Direitos Humanos é Cultura de Paz. Para conversar sobre este assunto, eu, Juliano Domingues e o professor Manuel Moraes contamos com a participação de Maria José de Matos Luna, professora do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, uma parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação daqui da Unicap. A gente conta ainda com uma rede de colaboradores que só faz crescer. Participam dela o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Centro de Cultura Luiz Freire, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, e o Centro das Mulheres do Cabo. A cultura de paz faz parte da agenda da Organização das Nações Unidas, a ONU, desde o final dos anos 1990 e início dos anos 2000. A Unesco, num documento que tem como título Manifesto por uma Cultura de Paz e Não Violenta, lista 6 pontos que indicam caminhos de ação para se cultivar uma cultura de paz. São eles: respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta e redescobrir a solidariedade. Esses pontos podem ser resumidos em comportamentos que recorrem ao diálogo e à mediação para a resolução de conflitos, ao mesmo tempo em que se respeitam os diferentes modos de pensar e de agir. Professor Manuel Moraes, a gente agradece, a presença da senhora aqui conosco no programa e já coloca a primeira pergunta aqui para vocês. O quanto o atual momento pelo qual o Brasil e o mundo passa é um convite a redescobrir essas orientações e cultivar ainda mais a cultura de paz. Seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. Muito obrigada a vocês pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, junto com o Manuel, junto com você, Juliano, principalmente sabendo que se trata de um projeto de extensão, porque aí ele chega a todos os estudantes, ou a maior parte dos estudantes. Então isso é muito importante, inserir os estudantes na problemática que nós temos da cultura de paz. E aí quando eu falo em cultura de paz, eu penso logo em fazer uma pequena distinção entre cultura de paz e educação para a paz. Porque quando a gente pensa em cultura de paz, a gente pensa nas pessoas, a gente pensa em emoções e a gente pensa numa reflexão crítica. Mas quando a gente pensa em educação para a paz, a gente pensa numa questão pedagógica, onde da mesma forma que você trabalha as pessoas para serem violentas, você também pode trabalhá-las do ponto de vista da formação para que elas sejam pessoas pacíficas. E ser uma pessoa pacífica não significa, vamos dizer, a paz dos túmulos de Kant. Não, não é isso. Não é? Porque nós sabemos que todas as conquistas que nós tivemos nos direitos humanos, elas vieram através das lutas trabalhistas. Então, se a gente pensar de como veio a conquista do voto para as mulheres, como veio a conquista da libertação da escravatura, todas elas vieram de lutas das classes sociais. Então, pensar em direitos humanos, pensar em educação para a paz, dentro dessa visão de mais de 20 anos de um programa de educação para a paz, é pensar em todas essas lutas que vêm sendo desenvolvidas ao longo do tempo. É claro que isso tem um desdobramento nos vários âmbitos. Por exemplo, se a gente pensar na educação para a paz nas escolas, não é, Manuel? Então, a gente poderia até se perguntar, o que aconteceu se a ONU fez esse programa, especialmente no ano de 2000, sobre educação para a paz, e injetou, inclusive, dinheiro nas escolas, na sociedade, com vários projetos para isso, e nós temos uma escola tão violenta, não é? E aí a gente precisa voltar para refletir na educação em relação à cultura. Foi, de fato, desenvolvido esse projeto de uma educação para a paz nas escolas, onde a gente pudesse olhar as pessoas diante dos direitos que você apresentou inicialmente, esse programa dos direitos, como o direito à vida, não é? que estava aí posto, o direito a ouvir o outro. Não é? Eu, por exemplo, participei de um programa recentemente, de um projeto recentemente numa escola estadual de ensino, que quando nós reunimos os alunos no programa que nós temos, que é Educar para os Direitos Humanos, e nos círculos de
de debate, não é, e de audiência desses alunos, eles disseram ser a primeira vez que estavam sendo ouvidos por alguém naquela escola. Então, eles estão cansados de chegar na escola e não serem ouvidos por ninguém. Eles têm que obedecer regras, eles têm que seguir um regimento. É claro que, socialmente, todos nós precisamos obedecer regras e seguir regulamentos. Agora, enquanto cidadão, enquanto seres humanos e enquanto detentores de dignidade, nós também precisamos ser ouvidos. Não é isso, Manuel? Professor Manuel Moraes. Isso, eu estava, inclusive, Juliano, professora Mário José, é um prazer enorme estar com a gente hoje aqui. Eu estava pensando, Juliano, como a escola ela acaba reproduzindo a violência, né, professora Mário José, do nosso cotidiano. Então, o desafio da cultura de paz é porque, de fato, repercute uma ideia de você ter que fazer uma autorreflexão das práticas pedagógicas, do entorno. Veja, imagine que a própria arquitetura da escola às vezes não incorpora o verde, né? E o verde, as cores, fazem parte de um processo de equilíbrio. Então, como a gente tem uma sociedade que está vivendo muita ansiedade, a ideia de ansiedade gera também violências, né? A violência de querer ver o aluno aprendendo, a violência em querer ver o outro assumindo posições que você imagina que é o certo. Então, isso tudo é muito autoritário, né? Então, a cultura de paz é realmente um novo paradigma de relações sociais, de relações institucionais, porque também, como disse Mário José, as relações trabalhistas vieram para regular o mundo do trabalho, porque sem elas não existe direitos, né? Então, os direitos humanos incorporam a cultura de paz como se fosse uma espécie de programa de ação, né? Como você transformar os direitos humanos em algo concreto. Então, vem a cultura de paz para efetivar esses direitos. Agora, a senhora mencionou, gostaria de retomar um pouco, está também na fala do professor Manuel, a gente está falando sobre cultura de paz, mas ao mesmo tempo a gente percebe como uma espécie de pano de fundo uma cultura da violência, do autoritarismo. Eh, Isso representa ainda, quer dizer, mesmo, né, com toda essa discussão do início dos anos 2000 para cá, como se trabalhar uma cultura de paz num ambiente que, a princípio, é marcado por uma cultura da violência, professora? Então, trabalhar uma cultura de paz através de uma educação para a paz, trazendo valores, trazendo princípios, porque princípios eles não mudam. Mas se você tem princípios, princípios éticos, morais, religiosos, seja de que natureza for, mas que estão relacionados ao contexto social, respeitando, não é, mutuamente esses vários princípios, né, porque uma das discussões, por exemplo, algo que é motivo de conflito nas escolas, vou voltar para a escola, se vocês acharem que eu estou falando muito sobre as escolas, a gente muda para Não, outro a gente, como, ambiente. como vamos ter outros blocos, a gente vai desenvolver Então, mais. Vai, fica mas à quando vontade. a gente pensa nas escolas, por exemplo, a questão religiosa, ela é motivo, de conflito. Uhum. E principalmente quando nós tivemos no nosso governo anterior, uma predominância, vamos dizer, de um certo contexto religioso ou opção religiosa sobre outras. Então, isso foi motivou, não é, relações de conflitos dentro da escola. Relações de conflitos da escola existe também por conta das relações de poder normalmente existentes na sociedade. Então, os alunos das escolas públicas, eles querem ter a mesma coisa que os alunos das escolas particulares têm. Então, não é difícil você encontrar os alunos brigando para serem aviõezinhos. Uhum. O que é isso? É ser aquele que vai traficar a droga e conseguir um dinheiro em relação a esse tráfico. E aí eles brigam entre eles, por quê? Porque se eu sou aviãozinho, eu tenho dinheiro, eu consigo comprar o celular da moda, eu consigo ter um tênis, não é, da moda, e consigo ter dinheiro para circular. E quando eu tenho dinheiro, eu tenho poder. E quando eu tenho poder, eu mando nos outros. Então, há uma concorrência interna dentro das escolas públicas em relação a isso. Aí você pode dizer, mas Marisé, a droga está em todas as escolas? Está. A droga está não somente nas escolas públicas, mas também nas escolas privadas. Agora, eu falei nas escolas públicas porque existe esta disputa, porque na escola particular o aluno tem como comprar a droga, ele é o comprador. E na escola pública, ele é o que oferta a droga. E nós sabemos quais são as consequências que a droga traz
para a sociedade. Agora, entre eles, fazer com que isso gere este conflito e esta violência está relacionada às condições sociais que nós temos. Porque nós não podemos acreditar numa educação para a paz e numa cultura de paz diante de tanta injustiça social. No próximo bloco, a reportagem de Luiz de Castro fala sobre como a paz pode ser cultivada no dia a dia, do ambiente escolar ao trânsito, passando pelas relações interpessoais. É daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição traz o tema Cultura de Paz, com a participação da professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Universidade Federal de Pernambuco, Maria José de Matos Luna. E a gente abre esse bloco com reportagem de Luiz de Castro. Vamos conferir. Desde 2018, o Colégio Liceu Nóbrega de Artes e Ofícios, no Recife, integra a rede mundial do programa Escolas Associadas da Unesco. Com foco na educação, ciência e cultura, vem promovendo a cultura de paz e de não à violência. De acordo com o relatório Extremismo de Direita entre Adolescentes e Jovens do Brasil, divulgado em 2022, nos últimos 20 anos, ocorreram 16 ataques em ambientes escolares no país. Desse total, 4 aconteceram no segundo semestre de 2022. Foram 35 vítimas fatais e 72 pessoas feridas. Pensando nessa realidade também, o Liceu vem promovendo ações que preparam estudantes para uma cultura de paz. Todas as disciplinas ministradas ao longo do semestre buscam a harmonia e o acolhimento no ambiente escolar. Além disso, as atividades terapêuticas de combate ao bullying e um trabalho chamado Na Flor da Pele, de estímulo ao autoconhecimento e à valorização da autoestima, colaboram para uma boa relação entre estudantes. O combate ao bullying que é feito diariamente, o atendimento às famílias também é uma promoção à paz, porque nós temos diversos casos de estudantes que são agredidos dentro de casa, seja uma agressão psicológica, seja agressão física. Então, todo o trabalho que a escola faz, hoje em dia, com o trabalho de prevenção, com a reflexão junto com em parceria com a Fundação Fé e Alegria, todos esses trabalhos são trabalhos que promovem a paz. O professor de filosofia Diego Rafael trabalha com várias temáticas, inclusive o racismo estrutural, que foi o tema deste ano. Para ele, esta ação contribui para identificar os potenciais conflitos, fortalecendo a ideia da cultura de paz. A cultura de paz ela não pode ser uma coisa isolada, ela tem que ter relação principalmente com direitos, né? Direitos e cidadania. Não existe cultura de paz se a gente não garante certos tipos de direitos, né? E deveres também. Então, esse projeto ele visa trabalhar temas que são transversais e que estão ligados diretamente à cultura de paz, como o combate ao racismo, LGBTfobia e todos os outros tipos de preconceitos que podem ser um gatilho para conflitos e violência. A estudante do segundo ano do ensino médio, Moara Gomes, é uma das representantes da liderança do protagonismo do Liceu. Ela teve a ideia de produzir um documentário sobre a cultura de paz na escola a partir da degradação escolar. Então, dessa maneira, surgiu a ideia de fazer um curta-documentário visando mostrar essa questão de degradação e o que ela traz para nós alunos, né? No caso, nós temos que respeitar a escola para que ela se mantenha e ela, enfim, tenha paz. Para este estudante, o ambiente escolar é muito amplo, com pessoas de opiniões e características diferentes, e nem sempre todos se respeitam. Por isso, trabalhar uma cultura de paz é a melhor forma de enfrentar esse problema. Sempre vai haver, né, episódio de racismo, violência. Eu acho que todo mundo já viu, já participou. Eu mesmo já vi, né, brigas, situação de racismo. Infelizmente é algo que acontece e a cultura de paz, quando está trabalhada da maneira correta, inibe, né, essa situação está acontecendo. Então vamos continuar aqui a partir dessa perspectiva da cultura de paz, como o próprio nome diz, quer dizer, que se dissemina por diversos ambientes, né, esse de interação social. A gente começou com a escola, mas a ideia é a gente também pensar a partir de outros ambientes. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. No primeiro bloco, a gente acabou falando muito de escola. Por que quando a gente fala em cultura de paz, naturalmente vocês trazem a escola como uma variável relevante? Primeiro, professor Manuel Moraes. Para mim, porque a escola é o espaço constitutivo do cidadão, né? Da cidadã que está se constituindo pessoa, né? Então, o grande berçário da democracia são as escolas, né? As universidades. Então, quando nós, enquanto equipamento de ensino, né, que deve pensar e pressupor reflexão, não conseguimos
repensar a nossa maneira de agir, fica muito difícil, né, imaginar que em outros espaços que não têm essa mesma missão, inclusive, né, elas consigam alcançar esse objetivo, né? Então a educação é chave nesse processo. Professora, por que escola? Ainda porque é na escola onde o aluno passa a maior parte do seu tempo. Por exemplo, voltando àquele nosso projeto de uma escola particular, uma escola pública, os alunos diziam no 9º ano: o que é que eu vou fazer quando eu sair daqui? Emprego não tem. Moramos em casas muito pequenas onde não temos condições de passar o dia. Precisamos passar o dia na rua, porque em casa, às vezes, o pai é alcoólatra, ou dependente, não é, de drogas, usuários de drogas, e existe em casa um contexto completamente nefasto a presença desse adolescente, ou desse jovem, ou até dessa criança. Então, eles passam a maior parte do tempo na escola. As escolas agora, mesmo as escolas de ensino fundamental, elas são escolas integrais, onde os alunos, na primeira parte do tempo, têm os conteúdos específicos e, na segunda parte, têm a complementação das suas várias deficiências. E deveria servir a escola para tudo isso. Então, nesse sentido, a escola é importante porque ela vai fazer com que o aluno absorva não somente um conteúdo de formação, mas também um conteúdo de formação de cidadania. E aí ela tem a oportunidade de trazer a discussão de toda essa questão da violência. Por outro lado, como é o lugar onde se passa a maior parte do tempo, a violência está presente. E a violência aflora entre eles próprios, né, entre os estudantes e a direção, e entre os professores, os docentes em si. O professor Manuel Moraes, a gente falou, foi mencionado já no bloco anterior, o aspecto histórico, né? Assim, um histórico de desigualdades, o quanto isso está associado a uma cultura da violência e não a uma cultura de paz. E aí eu gostaria de perguntar ao senhor, justamente fazendo referência a essa variável, né? A história. Quando a gente pensa em cultura de paz no Brasil, em que medida há, em função justamente do histórico do país, da formação da sociedade, em que medida haveria, digamos assim, barreiras, né, mais relevantes comparativamente a outros países com históricos distintos? Nesse caso, a história é uma variável relevante para a gente pensar uma cultura de paz? Não tenha dúvida disso, mas a gente precisa pensar a história a partir de outras ferramentas, como, por exemplo, a filosofia, né? Então a gente encontra em Kant um pensador que escreve um texto, A Paz Perpétua, onde ele imagina, não só a partir daquilo que ele criou como um imperativo categórico, mas a ideia de que a paz é uma cultura possível. E ela é possível porque os homens desejam viver bem. Então ele resgata essa coisa da filosofia, né, grega, no sentido do bem comum, né? O bem comum, o desejo, o impulso da humanidade é a paz e não a guerra. Porque a gente tem uma visão muito robesiana, hegemonicamente Maquiavel, aquela ideia do realismo nas relações internacionais. E Kant inaugura a multilateralidade, né? Ou seja, é possível que os países sentem e façam acordos, esses acordos promovam a cultura de paz. Se é possível que pessoas sentem na mesa para discutir suas divergências, os países também. Então é dessa ideia que a Unesco resgata a ideia de cultura de paz como um programa a ser implantado pelos estados a partir de uma política pública. Vamos ressaltar, né, a partir de programas, a partir de incentivos, né, o que existe de melhor nas pessoas. E é nesse momento que a gente valoriza a vida humana, né, aquilo que ele produz e aquilo que ele é. Nos referimos já à Unesco, no caso mais, né, amplo, à ONU, também ao papel da escola. E aí, professor, eu pergunto, e o papel da família? A família é de fundamental importância em relação à paz. Então, pensamos na paz, inicialmente como uma paz que está dentro de você, mas que não pode isolar-se unicamente para o sujeito, individualmente. Ou nós pensamos a paz coletivamente, ou ela não vai existir. Não adianta eu colocar cercas elétricas na minha casa, não adianta eu colocar câmaras, não adianta, enfim, eu coloco uma série de proteção quando nós temos uma situação de injustiça social
que está posta dentro da sociedade. Nós temos os dados aqui que nos mostram que a riqueza do nosso país está na mão de 16% da população. E o restante vai sobreviver de quê? Existe um outro elemento que eu também acho fundamental, trazendo também para a família, para resgatar essa situação e esse contexto social. Se você procurar observar o que é que nós gastamos com armamento bélico, não somente atualmente. Atualmente, nós gastamos 3 ou 6 vezes mais, de 3 a 6 vezes mais, o que nós poderíamos utilizar desses recursos para matar a fome no mundo. Não estou nem me referindo somente ao Brasil. Então, o que é que nós fazemos com as famílias? Nós fazemos com que as famílias vivam numa situação de desconforto e de injustiça social tão grande que não estou justificando a fome e a violência pela fome e pela pobreza, não. Mas estou dizendo que, como dizem alguns autores, por exemplo, a autora Kay Pranes, que esteve conosco recentemente, ela nos diz que a humilhação é um caminho para a violência. Então, imagine um pai de família que... Quantos pais de família desempregados nós temos na atualidade? Mais de 33 milhões de pais de família, de pessoas desempregadas. Quantas pessoas você tem no subemprego, que agora nós chamamos de uma pessoa que vende tapioca na esquina, de que ela trabalha com sustentabilidade. Ela agora é uma empreendedora e por isso ela está dentro desse contexto da sustentabilidade. Quando essa pessoa, para poder fazer isso, ela esteve distante dos seus filhos, da formação deles. No ambiente absolutamente precarizado. Precarizado, né? Durante basicamente o dia todo, todos os dias, para poder levar a alimentação para casa. Então, se você pensa nesse contexto dessa família, quando não é aquela família cujo pai já abandonou a sua família porque não tem condições, então ele sai de casa e ele vai ser morador de rua porque ele não consegue sustentar a sua família, ou ele vai embora de um estado para outro, que isso para nós já é histórico, procurando um lugar onde ele possa se autossustentar. Só que depois que ele se autossustenta, ele não volta para resgatar essa sua família. Ele constitui uma segunda família no lugar onde ele está, e essa família fica sob o peso da maternidade, da mãe, que se tornam então as pessoas que vão dar conta desses familiares. No próximo bloco tem o quadro Fala Povo. Alex Souza perguntou: você acha que as redes sociais são um ambiente de paz ou não? Por quê? É daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre cultura de paz. Agora é hora do quadro Fala Povo com Alex Souza. Cultivar uma cultura de paz nas redes sociais é um desafio urgente e necessário. Diante do cenário marcado por polarizações e conflitos digitais, a busca por um ambiente virtual construtivo e respeitoso emerge como uma demanda crucial. Organizações e usuários engajados estão promovendo um diálogo construtivo, incentivando a empatia e combatendo a disseminação de ódio e desinformação. No entanto, ainda estamos no começo do caminho. No Fala Povo de hoje, o TVDH foi às ruas para saber: você acha que as redes sociais são um ambiente de paz ou não? Por quê? Nossa geração que vivemos hoje, ela está sofrendo muito de um problema psicológico, um problema de aceitação, de ouvir o outro lado. E acho que isso se espelha muito na internet e nas redes sociais. As pessoas acabam espalhando muito ódio, falando muita coisa que não tem coragem de falar cara a cara, por conta da proteção das redes sociais. E eu acho que isso acaba alimentando justamente a sua pergunta. Não criando um ambiente de paz, não criando um ambiente de socialização, que é como deveria, e perdendo o conceito principal da rede social e da internet,
que é a conexão entre as pessoas. Eu não acho que seja um ambiente de paz, eu acho que deveria ser um espaço onde a gente compartilha informações, conversa com os amigos, mas infelizmente com a proliferação do compartilhamento da vida pessoal, de discurso de ódio, da banalização de dores e de questões sociais que são muito graves, né, se torna um ambiente muito tóxico para as pessoas que estão lá. Eu acho que atualmente as redes sociais não são um ambiente de paz, porque eu acho que as pessoas utilizam as redes sociais de maneira errada. Eu acho que as pessoas utilizam muito ali para jogar o ódio uma na outra, desavença, criar conteúdos que não são muito legais. Então eu acho que as redes sociais elas tinham um potencial muito grande, serem ferramentas muito boas para o dia a dia dos seres humanos e tudo mais, mas infelizmente a realidade é outra. Vamos continuar então a falar sobre cultura de paz ou não nesse ambiente, sobretudo das redes sociais digitais agora, né? A gente sabe, há evidências, né, que demonstram isso, que as redes sociais digitais funcionam muito a partir da lógica do conflito, ou seja, que o que gera mais engajamento, ou seja, o envolvimento das pessoas, né, a replicar determinadas publicações, ou curtir, ou enviar para outras pessoas, é o conflito. Então, o conflito acaba movendo, digamos assim, o modelo de negócios das redes sociais digitais. Então, eu pergunto ao professor Manuel Moraes, de que maneira o senhor enxerga, né, essa lógica de funcionamento das redes sociais digitais nesse contexto mais amplo, né, da busca de uma cultura de paz? Esse é o grande desafio, porque, na verdade, nós temos na internet vários incentivos ao conflito, né? Nós temos vários incentivos a uma visão mercantilista, né? Porque a gente é inserido no capitalismo e tudo é preço. E quando se reduz o ser humano a um produto, se reduz o ser humano a um avatar, se pode fazer com aquele avatar uma violência absurda. Então, hoje se repensa essa questão. Já os psicólogos começam a rediscutir esse acesso de crianças muito jovens às redes sociais, exatamente porque elas incentivam a violência, o não diálogo, né? A interface dos celulares, eu acho que é algo muito violento. A própria linguagem, quando você se comunica com as pessoas, você não diz por favor, né? Você se dirige, e a nossa linguagem é muito autoritária. O português é uma linguagem muito autoritária. É diferente do espanhol, diferente do alemão, né? Tudo é bitter. Aqui não, aqui é no imperativo. Então, quando você reproduz isso na tela do celular, para quem está ouvindo muitas vezes, quem está lendo muitas vezes, pensa que você está determinando enquanto que você está solicitando, você está pedindo, mas você precisa colocar esse contexto dentro da fala, porque senão fica parecendo algo muito autoritário. Professora Maria José, a senhora, nos blocos anteriores, mencionou a escola como um reflexo dos valores que estão compartilhados na sociedade, né? As redes sociais também seguiriam essa mesma lógica, quer dizer, esse conflito, um ambiente propício ao conflito nas redes sociais seria muito mais reflexo de uma sociedade que tende ao conflito, ou não necessariamente? A senhora enxerga as redes sociais também como um ambiente em que pode, né, se cultivar, a depender de como se usa essa tecnologia, a cultura da paz? Eu penso que as redes sociais, elas se constituem um reflexo do que somos nós em casa e do que somos nós nos vários ambientes. Nós observamos durante pouco tempo agora atrás, famílias inteiras se digladiando em função de uma posição política. Amizades, né? As pessoas deixando, né? Fulano deixou de ser seu amigo, aparece a mensagem. Não é? As pessoas canceladas, não é? Exatamente por isso. Então, o direito à liberdade de opinião, essa deixou de existir, não é? Embora todos nós trabalhemos por isso, os direitos humanos diz que todos nós temos direito de pensar e de externarmos o nosso pensamento. Entretanto, isso não foi possível e nem está sendo possível ainda. Nós sabemos que, mesmo nas mídias, se você utiliza determinadas palavras, ela pode ser uma motivação para que você também seja cancelado numa determinada mídia que você atue. Então, e o que é isso? O que é o falar? O que é a comunicação? Não é? Essa comunicação é uma comunicação naturalmente violenta. E é por isso que na universidade nós temos uma disciplina onde se trabalha comunicação não violenta. Porque nós estamos acostumados a cantar cantigas de niná violentas, não é? Com ameaças, né? Dorme, senão a cuca vem pegar. Né? Dorme, neném,
senão a cuca vem pegar. Atirei o pau no gato, não é? Mas o gato não morreu, o gato não... E daí por diante. E aí a escola é o reflexo também desse autoritarismo que nós temos muitas vezes, que já vem de casa, que está na escola e que depois se reflete no mundo do trabalho. Agora, Eu mando e você obedece. A gente chegou, não foi, professor Manuel, a conversar aqui em outro programa, inclusive convido quem está assistindo a gente a procurar esse programa, né, professor Manuel, com a professora Veronique Donarra, em que falamos sobre o uso, né, das tecnologias. E tudo vai depender, em grande medida, da forma como aquela tecnologia é usada. Então, professor Manuel Moraes, pensando a partir dessa perspectiva, a gente poderia pensar também o ambiente das redes sociais como um bom ambiente para o exercício da tolerância, da resiliência, o exercício de ouvir e compreender o outro. Você pode ser por aí também, para exercitar a cultura de paz nesse ambiente? Fundamental, porque na medida em que você compreende a cultura de paz como um projeto de sociedade, um projeto civilizatório, você pode naturalmente utilizar esses instrumentos, essas ferramentas a esse projeto, a serviço desse projeto de humanização, de construção de saberes, de ponte, né? Por exemplo, eu tenho contato com pessoas da Alemanha em tempo real, com redes sociais, com outros países na América Latina, isso é fantástico, isso é uma potência. A grande questão é como saber utilizar isso, como poder, por exemplo, passar conteúdos que edificam, né? Para que eu vou passar imagens de pessoas? Um dia, você sabe que existem processos, inclusive, porque famosos, inclusive, são envolvidos em acidentes e pessoas vazam imagens de famosos dilacerados em acidentes. Veja, qual o interesse de uma pessoa passar o corpo dilacerado de alguém famoso para uma rede social? Como é que alguém capta isso? Como é que alguém passa isso adiante, né? Quer dizer, isso já é uma coisa da violência. Quer dizer, se a pessoa tivesse um mínimo de respeito à vida, à dignidade do corpo, inclusive penalmente, o corpo tem que ser protegido, né? O corpo da pessoa é fundamental, é uma questão realmente de ética e de civilização, né? No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando os nossos convidados respondem uma pergunta feita por você que acompanha o programa. A gente volta daqui a pouco. De volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema Cultura de Paz. Agora, a nossa convidada, Maria José de Matos Luna, e o professor pesquisador Manuel Moraes respondem uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É a hora do quadro Educar para os Direitos Humanos, com a repórter Sofia Gueiros. A cultura de paz vem com a proposta de combater os hábitos atuais que estão intrínsecos na sociedade em que vivemos. Dentre os lugares onde ela pode ser praticada está as escolas, onde, de acordo com um levantamento feito pelo Sindicato de Professores do Distrito Federal, os estudantes das escolas públicas passam cerca de 5,8 horas diárias. Nesse contexto, trazemos a participação de Etevânia Mendes, psicóloga especializada na área de intervenções familiares na infância, para fazer uma pergunta aos nossos convidados. Qual o papel interventivo da educação frente ao gerenciamento da violência presente no contexto escolar hoje? A gente agradece a psicóloga Etevânia Mendes e já passa aqui, né, a resposta para vocês. Professora Maria José, né, que tipo de intervenções podem ser feitas ou já são feitas? Quais são os casos de sucesso? Aqueles que, né, já demonstraram que não são efetivos no ambiente escolar, mais especificamente, voltando agora a falar do ambiente escolar. Exato. Olha, eu tenho conhecimento da experiência do município de Igaraçu, que desde o ano... aqui em Pernambuco, né? Aqui em Pernambuco, Igaraçu, aqui em Pernambuco. Que no ano de 2002 instituiu a disciplina Educar para os Direitos Humanos na escola de ensino médio e ensino fundamental. No ensino fundamental como tema transversal e no ensino médio como uma disciplina, onde se pediu ao pessoal da universidade para que desse uma formação a esses professores, para que se formasse um currículo para essa disciplina, e ela existe até hoje. Existiu enquanto projeto de lei. Foi feito um projeto de lei a partir da exigência dos próprios estudantes, que não aguentavam mais a violência nas escolas. Então, as pessoas iam para as escolas armadas durante o dia, né? E aí você tinha, naquela época de 2000,
um aluno que vai para a escola com 13 anos numa mesma série de um aluno com 17, 18. E essa diferença ela gerava mais ainda essa questão de conflitos e de violência. Então, foi instituída a disciplina que até hoje tem dado um resultado. Tanto é que eu lembro até o nome das escolas, a escola Cecília Maria e a escola Luiz Vaz, que eram as duas escolas mais violentas no município de Igaraçu. Então, foi instituída a disciplina inicialmente como projeto piloto e depois abrangeu-se as demais escolas. Eu tenho conhecimento de que esse projeto de educação para a paz, ele existiu não somente lá, mas já tomou conta, isso foi motivo das mídias apresentarem, não somente aqui localmente, mas nacionalmente e internacionalmente. Porque ele iniciou com um grupo de pessoas que estavam ligados a uma escola chamada Escola Santa Maria, que estava relacionado a um movimento religioso, um movimento dos focolares, e a partir daí, então, eles saíram levando esse projeto para São Paulo, para os vários estados. Hoje nós temos, eu acho que esse projeto difundido nacional e internacionalmente. Essa é uma das experiências exitosas que eu conheço. Existem outras. Professor Manuel Moraes, na história recente aqui do Brasil, a gente observou, né, muito em função de acontecimentos que se tornaram, infelizmente, recorrentes, sobretudo nos Estados Unidos, de massacres nas escolas, a gente observou a ocorrência com a maior frequência de casos semelhantes aqui do Brasil, e aí na história recente, uma data em que houve um certo pânico, né, tanto nas escolas particulares quanto nas escolas públicas, e invariavelmente a medida foi reforçar a segurança, restringir o acesso à escola, inclusive de pais e parentes, né, dos estudantes, das estudantes. Aí eu pergunto ao senhor, de que maneira o senhor avalia esse tipo de comportamento, levando em conta que as escolas se sentem, digamos assim, na obrigação de dar uma resposta aos pais, à sociedade, e ao mesmo tempo, em que medida a gente poderia pensar o quanto essas intervenções ou essas medidas elas são ou não eficazes nesse contexto da cultura de paz? Eu acho que é derrubando muros e não construindo muros. Quanto mais a escola for edificada como se fosse uma espécie de presídio, né? Porque tem escolas que são, independente se ela é privada ou pública, elas são tão fortificadas que a pessoa fica confinada, como se ela fosse uma ilha dentro da comunidade. Então, o que a Unesco sempre defendeu é a escola aberta. É a escola que dialoga com a comunidade, que interage com a comunidade, e ali vira um espaço de bem público, né? Então, quando a comunidade, quando a sociedade, os pais, as crianças interagem, é possível identificar, e é necessário que se identifique adoecimentos, situações de fora da curva, situações que de fato precisam ser estudados. Então, isso é um desafio global, esse fenômeno do outsider, daquele aluno que sai de fora da curva e começa a ter um delírio neonazista, né? Embora que no contexto brasileiro isso se perpetuou com o aumento de núcleos neonazistas, né? Eu estive em Santa Catarina, no sul do país, há pouco tempo, no encontro de cátedras, e lá foi relatado o aumento expressivo da ideologia neonazista nesses estados. Então, um aumento de 530%. Então, assim, quando você tem uma sociedade que acredita na eugenia, que você tem pessoas que acreditam na superioridade racial, que você acredita na eliminação do outro, porque pensa diferente, realmente a gente precisa avançar na cultura de paz, porque a cultura de paz é, como eu dizia, uma perspectiva kantiana, uma perspectiva de Dom Helder. Veja, a gente fala de Dom Helder, mas imagine Dom Helder, Gandhi, né, Martin Luther King, quer dizer, a gente passou um século há pouco com grandes pensadores refletindo sobre a vida e a comunidade e projetos para a sociedade. Talvez exista ou esteja aumentando esse tipo de violência porque há na cena pública, né, uma certa perda de projeto. As pessoas não têm perspectivas, né, Mário José? Parece que o ideário republicano, as grandes lutas sociais, o próprio engajamento no movimento social se perde numa visão muito fast food, né? Eu vou viver minha vida no primeiro hambúrguer, a felicidade está no próximo hambúrguer. E eu acho que a felicidade não está no hambúrguer, né? Não está no fast food. A felicidade não é um fast food, eu tenho que lidar com a frustração. Então, como é que eu lido com essa frustração?
E aí eu acho que tem uma crise aí geracional que precisa ser enfrentado com mais pesquisa também, né? Para a gente não ter uma visão também, uma resposta muito superficial a um problema tão complexo como esse. Depois do intervalo, tem um quinto e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos, vai ser quando a gente vai falar sobre o papel do Estado e dos governos, né, nessa questão da cultura de paz e como cultivar a paz a partir da ação do Estado e dos governos. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre cultura de paz. Vamos agora falar sobre o papel do Estado. Vou começar pelo professor Manuel, depois pela professora Maria José. A gente falou aqui, né, sobre diversas instituições e indiretamente acabamos falando sobre o Estado, quando a gente falou sobre segurança pública, o papel da escola. Mas eu gostaria, professor Manuel, de ouvir de vocês agora a respeito do papel dos governos e dos governantes, porque a gente sabe também, há evidências nesse sentido, que a depender do discurso e das ações dos governantes, isso influencia também o comportamento, né, do cidadão e da cidadã. E aí, professor Manuel, pergunto ao senhor, qual o papel dos governos, partindo da premissa de que bons governos são aqueles que oferecem uma qualidade de vida, né, digna para o cidadão e a cidadã. Qual o papel dos governos e dos governantes quando a gente pensa em cultura de paz? Tem que repensar a relação com a sociedade, né? Eu acho que nós herdamos, ainda precisa ser lembrada, a ditadura militar, não é, que durante 21 anos entendeu que a população, a sociedade civil, era um inimigo interno. Então ela precisa combater as universidades, combater o pensamento crítico, né? Combater os artistas. E, de certa forma, isso ainda acontece. Quando não, os novos gestores que foram conduzidos, né, pela redemocratização, tivemos gerações incríveis de grandes gestores que dialogavam com a sociedade. Mas agora, até por conta das redes sociais, o gestor virou uma espécie de top show, né, das suas redes sociais. E eu tenho dúvidas se esse gestor, isso é uma discussão que, evidentemente, nos próximos anos a ciência política vai dizer, se esse gestor que tem tanto acesso, né, você tem tanto acesso a ele nas redes sociais, se ele realmente se comunica. Porque é uma comunicação em massa, mas ele está se comunicando com a comunidade, então o Estado tem que ser repensado em proximidade, em diálogo. Ou você repensa esse diálogo, ou você repensa os mecanismos de controle social, accountability, né, que a gente chama na ciência política, ou você vai ter governos extremamente estruturados para manter-se enquanto Estado. Mas um Estado arcaico, um Estado patrimonialista como o nosso, um Estado altamente violador de direitos humanos. Professora. Eu diria até que é papel do Estado promover essa cultura de paz. E para isso, ele precisa pensar em uma escola que tenha um ambiente favorável a essa população jovem. Você não pode pensar, Juliano, numa escola em que o aluno vai e os banheiros não têm porta. E o calor na sala de aula é extremo e a merenda está comprometida. Sem acusação a ninguém diretamente, mas eu quero dizer que é papel do Estado trazer esta qualidade de vida para os estudantes, para que eles possam, sentindo-se confortáveis nesse período de formação, que eles têm direito como um direito à vida e um direito à educação, tornar-se, portanto, pessoas cidadãs. E a partir daí, a gente não fazer o que a gente faz e dizer o que a gente diz, que nós temos uma geração de nem-nem, ou seja, geração de jovens que nem estudam nem trabalham, nem fazem nada. Então, e a gente aumenta mais ainda, não é? É uma geração que não pensa. Não, não é isso. É que você precisa dar as condições. E o Estado precisa se reavaliar em relação a quais são as suas políticas públicas em relação a isso. Quais são as políticas públicas que nós temos para que, além de ir à escola, o fato de ir à escola não significa ser educado. Mas, além de ir à escola, o que é que o Estado faz para que eu me torne um cidadão? O livro escolar apenas? Um professor autoritário em sala de aula? Uma merenda comprometida? Um ambiente nefasto, a minha presença lá o dia todo? Uma quadra
que não é coberta, então nem esportes a gente pode desenvolver, porque já houve uma época em que nós desenvolvíamos bastante os estudantes através dos esportes, e essa era uma política que funcionava. E muitos autores de direitos humanos e cultura de paz trabalham a paz através dos esportes, trabalham a paz através da música, trabalham a paz através de envolver esses jovens como os artífices do dia a dia dessa cultura de paz. Então, eles se sentem responsáveis, não somente por ele, não somente por sua família, mas pela escola. Então, eles passam a ter essa visão de cidadania dentro desse favorecimento nesse ambiente escolar. Mas se isso não existe, então a violência predomina. Um Estado presente por meio de políticas públicas, né? O Estado em ação promovendo a cultura da paz. Mas quando a gente observa, professor José, professor Manuel, os dados relacionados à violação de direitos humanos, aqui no Brasil, por exemplo, a gente observa o Estado como grande violador dos direitos humanos. E aí eu pergunto, né, para a gente encerrar, é possível, Manuel, que avaliação, né, vocês fazem, pensando também numa perspectiva aqui no horizonte, né, uma perspectiva de futuro, né, colocando a discussão numa perspectiva histórica, que avaliação vocês fazem sobre o papel do Estado e as iniciativas do Estado no sentido de promotor de cultura da paz e não se restringindo quase que exclusivamente a interações que, no mais das vezes, são hostis ou violentas quando se relaciona com o cidadão e com a cidadã. Esse recorte histórico, professor Manuel, né, pegando aqui nos últimos 20 anos, já que a gente começou falando no final dos anos 90, início dos anos 2000, é possível ser otimista, professor Manuel? A professora Maria José colocou a agenda constitucional. A agenda constitucional do artigo 6º da Constituição é uma agenda de direitos, portanto, de presença de políticas públicas, como você disse. Mas nos últimos, sei lá, 8 anos para trás, a gente tem vivido no Brasil a implantação de uma política neoliberal. Então o Estado tem se ausentado, veja, da educação, que é o que Maria José tanto bate, da qualidade. Não há, existem vários municípios no Brasil que não pagam o teto da educação, quer dizer, o teto, que é o fundamental para o professor ter a qualidade para comprar um livro, inclusive sobre cultura de paz. Então, quando você não paga o salário do enfermeiro, você não paga o básico para um professor, você não tem um investimento em educação, você não tem um incentivo na reflexão, na cultura, né? Então, de fato, o que sobra é investimento na segurança pública, ou seja, você não trabalha a cidadania, mas você trabalha a repressão. Então, o que a gente precisa mudar é essa agenda, sair da agenda neoliberal e entrar na agenda constitucional de direitos. A senhora se considera otimista, professora? Eu me considero otimista no sentido de que a ciência tem avançado, os estudos estão aqui e a universidade tem colocado a justiça restaurativa e os círculos restaurativos dentro da escola como uma possibilidade de os alunos se autoafirmarem, se não pelas políticas públicas, por si próprios. Então, nesse sentido, eu me considero otimista, porque se a gente for esperar realmente somente olhar historicamente esses 20 anos que você pontuou para uma cultura de paz, nós não vemos grandes avanços. E aí nós sabemos que há também uma mania de nós imitarmos os modelos. A comunicação é muito boa, não é? Mas quando se sabe que se coloca um determinado bem ou um determinado mal em relevância, há uma tendência a se imitar. Então, eu vejo que aconteceu em Santa Catarina um determinado incidente onde um estudante entrou armado e matou o professor que não gostava, né? Enfim, cometeu crimes na escola. Então, há uma tendência a se imitar o bem ou a se imitar o mal. Então, vamos trazer a cultura de paz para as escolas, não é? Vamos trabalhar com os círculos restaurativos, vamos trabalhar com essa visão restaurativa e menos punitiva, menos policiamento em escolas e mais trabalho de educação para a paz nas salas de aulas e nas escolas. Infelizmente, nosso tempo acabou. A gente agradece, né, professor Manuel Moraes, a participação da senhora, professora Maria José. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Participado dessa edição do programa. O TVEDH é um projeto da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro de Cultura Luiz Freire e o Centro das Mulheres do Cabo.
Acompanhe a gente nas redes sociais e participe nos enviando sugestão de temas para serem abordados aqui no programa. Estamos no Instagram e também no YouTube. Até a próxima!